Manu, um filho meu é poupador e o outro gastador. Como pode isso? Como? O que eu posso fazer para ajudá-los a trazer para o centro? A saber gastar um pouco e juntar um pouco, né? E poupar um pouco. Então, eu já expliquei para você no último vídeo que, de fato, apesar de você ter a mesma educação para ambos os filhos, eles sim vão ter comportamentos diferentes diante das situações da vida. Por quê? Porque eles possuem temperamentos diferentes. Né? E aí eu já expliquei, teve até um teste para saber que tipo de comportamento e temperamento tem o seu filho, domina o seu filho. Não é? E se você não fez, então assiste esse vídeo e faz lá o teste para você conhecer o seu filho melhor e saber qual é a linguagem mais adequada para tratar com ele. Mas hoje eu vim trazer para você então um outro teste, um teste prático para você fazer com o seu filho, para saber como ele está em relação ao comportamento que nós queremos desenvolver nele, que é o autocontrole. Será que seu filho consegue se controlar? Sim ou não? Depende? Então vamos ver. Eu não sei se você conhece o teste do marshmallow. Já ouviu falar? Pois é. Em 1968, a Universidade de Stanford fez um teste com crianças de 4 e 5 anos de idade. Em que consistia esse teste? Para que ele foi feito? Então, era um teste de autocontrole, para saber se a criança conseguia ou não se controlar diante de uma tentação. E que tentação era essa? Justamente aqui o nome do teste indica, né? Marshmallow, teste do marshmallow. Então, diante de um doce, não necessariamente um marshmallow, mas diante de um doce, a criança era deixada com o doce, sozinha com o doce. Ela e o doce dentro de uma sala durante 15 minutos, sem mais ninguém. E se ela fosse capaz de resistir e não comer o doce, então depois de 15 minutos, o pesquisador voltaria à sala e daria um outro doce para ela. Então, em vez de um, ela ficaria com 2 doces. Se ela fosse capaz de resistir a esse doce durante 15 minutos. Mas essa questão do tempo não era dita à criança. O pesquisador saía de sala e dizia para ela: olha, quando eu voltar, se você não tiver comido o doce, então eu vou te dar mais um doce. Entende? Então, na cabeça da criança era um tempo indeterminado. Ela não sabia quanto tempo. E aí sim, eles filmavam essas crianças, como elas reagiam em relação a isso, se comia, se não comia, se demorava a comer, o que elas faziam quando elas conseguiam resistir, qual era o tipo de pensamento, né, assim, a conversa que elas tinham entre elas, sozinhas, assim, para resistir ao doce. Isso tudo foi objeto dessa pesquisa. E depois, na vida adulta, 20 anos depois, 30 anos depois, 40 anos depois, os pesquisadores faziam questionários com essas mesmas pessoas para saber, então, qual era a ligação que existia entre resistir àquele doce aos 4 anos de idade e a vida adulta dela, ok? E aí eu vou trazer esse teste para você, porque você vai fazer com o seu filho. Quais foram os resultados, então? Depois de 20 anos, como eu disse, 30 anos, 40 anos, que eles fizeram questionários com essas mesmas pessoas, o que eles puderam concluir? Aquelas crianças que haviam resistido, elas tinham muito menos propensão a vícios. Elas conseguiam se autodominar. Aquelas crianças que haviam resistido, elas tinham maiores notas no vestibular, menor índice de gordura corporal, menor problema com a polícia, menos quantidade de gravidez precoce. E aquilo que importa pra gente, maior qualidade de vida. Eles conseguiam financeiramente ter um padrão de vida mais alto, porque conseguiam realizar sonhos de longo prazo. Então, o que essa pesquisa pôde nos mostrar? Que o autocontrole, que é exercido aos 4 anos de idade diante de um doce, vai ser útil lá na frente, na vida daquela criança, quando for adulto, por exemplo. Para quê? Para também se autocontrolar e não reagir a uma agressão, para se autocontrolar e conseguir poupar dinheiro, investir dinheiro para conquistar objetivos de longo prazo, para se controlar e não comer doces e por isso ter um percentual de gordura menor no corpo. Então esse autocontrole é muito importante para a gente. E hoje você vai fazer com o seu filho esse teste do marshmallow. Claro, você vai simular isso, né? A gente não consegue
fazer da mesma forma que os pesquisadores, ter um ambiente todo regular, de acordo com o que foi prescrito na pesquisa, né? Mas o máximo possível que a gente conseguir. No projeto Impulso Financeiro, quando existia, né, as colônias de férias financeira presencial, a gente fazia esse teste com as crianças. E em vez do marshmallow, a gente usava o quê? Brigadeiro. Então eu vou passar aqui para vocês quais são os pontos importantes para você fazer esse teste com o seu filho na sua casa, certo? Primeiro, você vai ter que preparar um ambiente na sua casa que tenha o mínimo de distração possível. Então, lá em Stanford, quando eles fizeram esse teste lá, não tinha quadro na parede. Era uma sala com paredes brancas, não tinha quadro, não tinha brinquedo. Era a sala, uma cadeira, uma mesa, o pratinho com doce na frente e só. Não tinha como a criança aproveitar do ambiente para se distrair e assim resistir ao doce. Não tinha. É importante que o doce escolhido ou a guloseima escolhida seja algo que a criança deseje consumir naquele momento. Então, olha, só para você ter noção, quando a gente fez aqui na colônia de férias, eu escolhi o brigadeiro como doce. Mas uma das crianças, quando eu perguntei por quê, o que ela utilizou, qual foi o pensamento que ela usou para resistir ao doce, ela me falou simplesmente assim: eu não gosto de chocolate, eu não gosto de brigadeiro. Então, isso mostrou que, para aquela criança, não existia o teste. Ela não gostava de brigadeiro, ela não queria comer aquilo. Entende? Então, como você é mãe ou pai, você conhece seu filho, você pode escolher sim o doce ou o salgado que ele mais gosta. Pode ser. Mas também pode deixar que ele escolha, né, entre uma variedade de doces, como foi no teste. No teste original, em Stanford, foi assim. Existiam vários doces e a criança poderia escolher qual doce que ela queria, não necessariamente o marshmallow. Então você vai sentar com a criança na mesa, nesse ambiente, sem muita interferência, né, sem muita possibilidade de distração. Você vai falar a regra para ela. E é importante que ela repita a regra depois para você ter certeza que ela entendeu. Então a regra é a seguinte: filho, filha, esse doce, esse salgado, ele é seu. Tá aqui na bandejinha, ele é seu. Você pode comer ele a qualquer momento. Mas, se você resistir e não comer o doce até eu voltar, quando eu voltar, eu te dou um outro doce, um igual. Você vai ficar então com 2 doces ao invés de 1. Entendeu? Entendido? Aí seu filho vai dizer sim ou não. Se ele entendeu, você fala assim: então repete, qual é a regra? Como é que vai ser a brincadeira? E aí ele vai repetir. Se ele teve alguma coisa ali que você percebe que ele não entendeu, que entendeu errado, você corrige e pede para ele repetir a regra até que você perceba que ele tenha entendido a regra. Observação: não fale para ele quanto tempo você vai ficar fora. Só fale isso: quando eu voltar, ok? E aí, depois disso é sair do quarto, sair do ambiente que você preparou, fechar a porta, ele vai estar sozinho com doce. E depois de 15 minutos você volta e vê no que deu. Combinado? Então faz esse teste aí, porque eu preciso dessa resposta. Primeiro, se ele conseguiu resistir ou não o doce. Depois, o que se passou na mente dele para que ele tenha conseguido resistir ou que ele não tenha conseguido resistir. Entende? Então é importante, depois do teste, você conversar com a criança. Poxa, filho, você comeu? Ou, poxa, filho, você não comeu? Não faça julgamentos nesse momento. Só comeu ou não comeu, por quê? Como foi? O que você pensou? O que passou pela sua cabeça? O que você fez? Porque com base na resposta dele, nós vamos trabalhar no seu filho a capacidade de se controlar. E mesmo que seu filho tenha se controlado, diante da resposta dele, nós vamos saber se ele está no primeiro nível ali de controle, o mais fraco, ou se o nível dele de autocontrole já está no médio ou no forte. Combinado? Mas esse é assunto para o próximo vídeo. Eu já ia me esquecendo. Calma, tem um ponto muito importante agora no final, que é quando seu filho acabar de fazer o teste no marshmallow, é necessário que ele veja você, do lado de fora, comendo 2 doces desse. Se ele resistiu ou não, independentemente disso, do resultado, é importante que ele veja qual é a consequência positiva de quem resiste, de quem se autocontrola.
porque é o que? A consequência natural ali era ficar com 2 doces. E é importante que você coma os 2 doces, e se ele te pedir que você negue, ele precisa entender que existe causa e consequência, e que ele fez as escolhas dele. Combinado? E se você ficar com dozinha, calma lá, né? Seu filho acabou de comer um doce, e você tá com dó dele, por quê? Porque ele não comeu o segundo? Faça-me o favor. Resista, se autocontrole, hein, mãe? Então, se você gostou desse vídeo, me dá um like. Se não é inscrito ainda, se inscreve e depois ativa o sininho das notificações para saber dos próximos vídeos. Combinado? E se você quer saber mais sobre o meu trabalho, como funciona, existe um curso online gratuito sobre a história do dinheiro. Para criança, basta você clicar no link aqui abaixo e se inscrever. Lá, muitas atividades, almanaque, jogo dos 7 erros, vamos colorir um monte de coisa para que o seu filho, através de brincadeiras, de atividades, consiga viver, consiga aprender sobre a história do dinheiro. Tá bom? Combinado? Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo.